Eu pego para você, pode deixar. Ó, vai aparecer ao vivo aqui, ó. Você vai estar ao vivo já. Já? Já, daqui a pouco. Daqui 1, 2, 3, pronto. Já está ao vivo. Pode tomar o seu lugar aí se quiser. Eu vou compartilhar, então. Esse aqui é a melhor posição para você aqui, para te ver. Deixa eu ver assim. Tá bom. Já está ao vivo. Está ao vivo. Tem também, tem que estar no Face. Já tem 11 pessoas. Estou procurando aqui. Muito em cima, deixa. Faltam 2 minutos, né? Faltam 10, 20 anos. Quanto tempo de palestra? 40 minutos. Tá. Você me avisa, porque aqui está sem relógio. Ah, não, tem relógio. Eu te aviso também. Se você quiser, vai começar. Tá. Olá, amigos. Bom dia a todos. Bem-vindos ao Centro Espírita Bezerra de Menezes. É uma alegria estar aqui na Casa Espírita, em contato com a espiritualidade, com os nossos participantes, telespectadores, ouvintes. Eu agradeço o convite de realizar essa palestra, estudando o livro de Emmanuel, Pensamento e Vida. Antes de mais nada, nós agradecemos ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, pelos ensinamentos do Espiritismo. Pedimos aos benfeitores amigos que possam nos auxiliar no entendimento dos ensinamentos de Emmanuel, que todos nós estejamos interligados e ligados com a espiritualidade, nós entre encarnados e com a espiritualidade também. Então vamos começar
o capítulo 27, com o título Obsessão. Obsessão, na visão espírita, é a influência que um mau espírito exerce sobre uma pessoa. A palavra obsessão, ela também significa ideias repetitivas, obsessivas, que uma pessoa possa ter, tanto no caso da obsessão espiritual, como no comportamento, no aspecto psicológico, a pessoa que fica pensando sistematicamente em algumas coisas. Ambas as situações trazem sofrimentos, limites, perturbação na pessoa. Então vamos agora ver o que diz Emmanuel. Observando-se a mediunidade como sintonia, a mediunidade como sintonia entre consciências. A obsessão é o equilíbrio de forças inferiores, retratando-se entre si. Olha que colocação interessante. A obsessão é o equilíbrio de forças inferiores, é o equilíbrio. Os envolvidos na obsessão estão na mesma faixa mental para que possam influenciar um ao outro. Fenômeno de reflexão pura e simples. Reflexão, né? Acontece mentalmente. Não ocorre tão somente dos chamados mortos ou desencarnados para os chamados vivos. Porque é a ideia que muitas pessoas têm, né? A obsessão só acontece do desencarnado para o encarnado. E nós sabemos com o Espiritismo que a obsessão há de desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado. Além disso, a auto-obsessão. Muita vez aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem. Casos patentes de obsessão de encarnado para encarnado é quando nós vemos um pai perseguir um filho, ou uma esposa ou marido e vice-versa, o empregador que menospreza, maltrata o seu funcionário, mas de forma sistemática, não é uma coisa só da índole do empregador, mas é como se fosse uma vingança, e nem a pessoa tem consciência, às vezes, do que acontece, né? Pode haver essa ligação por conta de vivências passadas, e brota do inconsciente, das lembranças do passado, algo bastante sutil, que a pessoa não consegue identificar o que é direito, mas ela sente um mal-estar perto dessa pessoa muito grande. Então, aí nós podemos pensar também da obsessão inconsciente, de alguma forma. Porque eu não sei qual o motivo que eu não gosto da pessoa, mas eu não gosto. E esse sentimento eu trago do passado, ou pode ser construído no presente. Então, vamos lá. Então, encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Da sugestão. Então, por exemplo, o inimigo, o empregador, ou o marido, ou a esposa, pensar, desejar alguma coisa de ruim para o objeto do seu desafeto, né? Então, está havendo aí o veículo da sugestão. O desejo da pessoa é uma sugestão. A mente que se dirige a outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida. Então, veja bem. Quando eu penso na outra pessoa, no meu desafeto, não importa quem seja, eu imagino, eu crio imagens do rosto dele, do comportamento dele, dos desejos que eu tenho para com ele, o desejo de que aconteça um acidente, o desejo de que seja mal sucedido. Tudo isso que está passando por minha cabeça são criações mentais
que eu estou exteriorizando, né? E tem endereço certo, atinge. Então, olha só. A mente que se dirige à outra, ela está se comunicando com a outra, ela está indo ao outro. Cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se, porquanto, ambientando a repetição da imagem, atinge o objetivo que demanda. Eu queria fazer aqui uma seguinte colocação. Aqui está falando que prescinde da palavra e da ação. Enquanto a humanidade não conhece este fenômeno, e o Espiritismo esclarece para que nós possamos entender mais como funcionam as relações interpessoais, as pessoas vão continuar a se alfinetarem, a se degladiar umas com as outras mentalmente, sem saber que elas estão travando brigas e fazendo mal tanto para si mesmo como para o outro. Então, essa nossa visão deformada da vida, limitada, restrita, que não alcança os poderes do espírito, pensa que o simples fato de estar pensando na pessoa não acontece nada, acontece sim. Os estudos da parapsicologia mostrando os efeitos da telepatia mostra que quando eu estou pensando na pessoa, o meu pensamento chega até ela. Se eu estou pensando mal e ela também deseja o meu mal, ela vai receber a carga de pensamento que eu estou mandando e eu vou receber também, vou assimilar os males, os sofrimentos que ela esteja passando. Então, quando o Espiritismo propõe o pensamento de confiança em Deus, o vigiar e orar proposto por Jesus, os pensamentos bons, não é para ser bonzinho, é para ser equilibrado, é para ser lúcido, para fazer o bem, para começar a aprender a deixar de fazer o mal. Porque muitas vezes, por conta das forças sociais do meio que nós estamos, nós conseguimos frear alguns comportamentos, né? Dependendo da situação. Em outras situações, nós nos permitimos manifestar ou pensar ou sentir coisas que são prejudiciais tanto para nós como para os outros e para a sociedade. Então, eu sempre gosto de lembrar daquela colocação do Lísias no livro Nosso Lar, falando para André Luiz que lá em Nosso Lar eles têm o compromisso de não emitirem pensamentos contrários ao bem. E isto forma um ambiente agradável. Lembrando aqui nessa colocação de Emmanuel, olha só o que ele fez, o que ele fala. Imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo de palavras e de ações para insinuar-se, porquanto ambientando a repetição atinge o objetivo que demanda. Tem um caso no livro de André Luiz de um homem que está tendo um caso com uma mulher. E a esposa começa a desconfiar porque o marido sai à noite sem motivo nenhum, fora do expediente dele, e a esposa começa a pensar que ele tem uma amante. Enquanto ela está lá matutando a ideia, o marido saiu de casa para encontrar a amante, a mulher fica pensando nessa mulher, quem é ela, e a imagem dessa mulher aparece na casa onde está a mulher traída. Então, a mulher traída, que começou a pensar na outra, a outra que está pensando na mulher do seu amante, elas se chamam, elas evocam uma a outra pelo pensamento, pelos sentimentos. Olha que coisa interessante. No mundo físico, nós não percebemos nada disso. O indivíduo que está cometendo o erro acha que ninguém está vendo e ele está sendo testemunhado por uma multidão
de gente, como diz lá o Paulo de Tarso, não é? Voltando ao texto. E, se a mente visada, o objeto do meu interesse, sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força, que é esse caso que eu citei de André Luiz, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, a ligação entre os envolvidos, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsediado passam a viver, agindo e reagindo um sobre o outro. Bom, aí já dá para perceber, bom, desde o início da obsessão, existe a sintonia, existe a ligação. À medida que eles vão cada vez mais se envolvendo nesta briga, nessa disputa, nesta provocação, no desejo do mal, mais eles vão se afinizando e perdendo o controle de si mesmo. Aí caindo também nas ideias obsessivas, ideia repetitiva do desejo do mal. E o que acontece? Essa fixação mental faz com que o indivíduo perca o equilíbrio. Ele perde a capacidade de controlar os pensamentos. Por quê? Porque, de alguma forma, esse pensamento repetitivo se automatizou. Se automatizou, é uma coisa repetitiva que ele não tem controle, né? E aí que nós vemos a importância do trabalho da desobsessão para esclarecimento de ambos, tanto do encarnado como do desencarnado, onde é pedido para o indivíduo fazer o evangelho no lar, fazer preces durante o dia, pensar no bem, etc., para que ele comece a sair daquelas fixações, daquelas repetições, daquela ligação doentia e tenha a chance de se recompor, para que ele volte a ter autonomia, porque ele perde autonomia. Bom, não há, por isso, obsessão unilateral. Muita gente que não conhece o Espiritismo, que chega na casa espírita e é avisada de que está obsediada, ela fica indignada. Mas como? O que eu fiz para esse espírito me perseguir? Achando que a responsabilidade da obsessão é só do obsessor. Olha aqui, diz Emmanuel, não há, por isso, obsessão unilateral. Não é somente o desejo do obsessor de te obsediar. Não é só o desejo dele. É a sintonia que nós temos com ele. O obsessor, você imagina, nós estamos levando a vida, frequentando uma casa espírita, que é muito bom, fazendo curso, trabalhando, e nós achamos que estamos muito bem. E poderemos estar até certa circunstância. De repente, a pessoa se vê obsediada. Ela fala, mas não é possível, eu estou fazendo bem. Pois é, mas tem coisas internas que não foram trabalhadas que faz a ligação com o obsessor. Então, a presença do obsessor sinaliza, esclarece que nós temos ainda conteúdos, imagens, lembranças, vivências para serem reparadas, porque estas marcas internas, esse conteúdo, nos fragiliza. Então, a presença do obsessor, ela vai ajudar o indivíduo a melhorar. Ele vai trabalhar aspectos pessoais para sair daquela faixa, fazer o bem, continuar trabalhando. Toda ocorrência desta espécie se nutre à base de intercâmbio mais ou menos completo. O intercâmbio mais ou menos completo, dependendo da ligação de ambos, né? Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para outro, em regime de permuta constante, mais profundo o poder da obsessão. E aí o indivíduo fica com menos controle, com menos autonomia pessoal. Então, quanto mais sustentadas as imagens, às vezes nós queremos dar uma lição no outro, não perdoar,
querer que ele seja castigado e a gente fica mais entranhado na situação. Olha, gente, não tem jeito. O ódio, a raiva não resolve os nossos problemas e não dá lição nos outros. O maior terapeuta que passou no planeta, que é Jesus Cristo, falou do perdão. Não tem outro caminho, nós vamos ter que aprender. Agora, veja, quando nós estamos falando disso, estamos estudando, não quer dizer que nós praticamos tudo. Se a espiritualidade superior está trazendo estas informações, é para trabalharmos. E trabalhar como? Aprendendo ainda com os nossos erros, com as nossas quedas, mas o desejo de renovar. Então, esta renovação vai se dando através da conscientização, do conhecimento que nós vamos obtendo, através do exercício. Uma hora eu perdoo a pessoa, outra hora eu desejo mal dela, uma hora eu perdoo, desejo mal. Eu vou treinando, vou me conscientizando até conseguir o perdão. Nós já sabemos dos efeitos negativos do ódio, do ressentimento, da mágoa, né? Nós somatizamos, o corpo fica doente, ficamos perturbados, as ideias ficam confusas, as emoções ficam alteradas. Tudo isso nós já estamos vivenciando e entendendo, fazendo uma ligação com a outra. Quando eu estou mal, desejo mal dos outros, etc., o meu corpo começa a adoecer. Então, já começo a perceber isso. Daqui a pouco, o indivíduo vai pensar mais, digamos que ele vai ter mais inteligência evolutiva. Opa, espera aí, não quero mais me machucar. Aquela pessoa me ofendeu, ela deseja o meu mal, ela pisou na bola, mas eu não vou revidar, porque não vale a pena, é atraso evolutivo. Isso nós precisamos aprender. Joana de Ângeles chama esta objetividade de autoconsciência. É utilizar os conhecimentos que já possuímos para lidar com estas questões sem titubear, né? Com firmeza, com propósito de melhoria pessoal. Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para outro, em regime de permuta constante. Você imagina o seguinte, o obsessor às vezes está com uma raiva, com ódio terrível. E esse ódio pode estar sendo vivenciado há 10 anos, há 50 anos, há 100 anos, há 200 anos. Eu lembro de um caso de obsessão contado por Ivone Pereira, de mais de 400 anos de obsessão. Agora imagina qual é o estado emocional de um espírito que está nesse estado há tantos anos. É um estado tremendo de ódio, de maldade. Agora você imagina entrar em sintonia com esse espírito. A permuta do ódio que ele está sentindo é devastador. É devastador. De vez que se afastam da justa realidade para o circuito da sombra, em que se entregam a mútuo fascínio. A mútuo fascínio. Ambos ficam fascinados com a ideia de castigar o outro, e essa fascinação faz com que o indivíduo perca o sentido da realidade, perca a razão, né? Porque essa fascinação, que é uma ilusão, faz ele acreditar que ele está certo, que ele vai conseguir o que ele quer. É o mesmo que se verifica com a pedra quando em serviço de gravação. Quanto mais repetida a passagem do buril, que é uma ferramenta para sulcar a pedra, mais entranhado o sulco destinado a perpetuar a minudência da imagem. Lembremo-nos ainda do disco comum, o disco de vitrola, em cujas reentrâncias, nos seus sulcos sutis, permanecem os sons fixados para repetição à nossa vontade. Você coloca a agulha no disco e o disco ele tem lá o som, né, que vai ser exteriorizado. Muitas vezes a mente obsediada se assemelha à chapa de ebone, que é uma pedra dura, arquivando ordens e avisos do obsessor.
fica gravado, como numa pedra, como num disco, fica gravado em nossa mente. Olha só, muitas vezes fica a mente obsediada se assemelha à chapa de Bohr, não é isso? Arquivando ordens e avisos. Arquivando, está arquivado. Então, o indivíduo está levando a vida dele, o dia a dia, fazendo suas coisas, e aquelas ideias se repetem. Se repetem. Ninguém gosta de você, ninguém gosta de você. Você é um incompetente, você é incompetente. Você bebe para acabar com essa ansiedade, bebe. Aquelas ordens ficam sistematicamente falando dentro do indivíduo. São repetições. Quando liberamos os próprios reflexos, etc. Então, deixa eu pegar aqui. Quando liberamos os próprios reflexos sem o controle de nossa consciência, sem o controle de nossa consciência, aí entra o automatismo, a ideia repetitiva. O controle da consciência é perceber, espera, eu estou tendo pensamentos repetitivos. Toda hora estou pensando em beber, toda hora estou pensando em fumar, toda hora estou pensando em brigar com aquela pessoa. Eu preciso perceber e começar a controlar o meu comportamento. Ordens e avisos que a pessoa obsessa atende. A fragilidade dela faz com que ela fique mais suscetível. Por isso, a importância do indivíduo se autoconhecer, aprender a fazer oração várias vezes por dia, como diz os benfeitores espirituais. Não é uma coisa mecânica, maquinal, né? Mas você entra numa situação, vou entrar numa reunião, faz uma prece. Mas não é uma prece para você ter sorte na reunião, é uma prece agradecendo a oportunidade de fazer um trabalho, de participar daquela equipe, entrar em contato com os planos superiores para elevar as nossas energias para ficar mais lúcidos. De modo quase automático, o indivíduo atende de modo quase automático, qual o instrumento passivo da experiência magnética no complexo, no cumprimento de sugestões pós-hipnóticas. Olha o que ele fala aqui, nas experiências magnéticas, que a gente também pode chamar de hipnose, as experiências de hipnose. No qual o indivíduo ele cumpre as sugestões pós-hipnóticas. Então, a hipnose são ideias repetitivas. Você vai conseguir enfrentar essa situação, você vai conseguir enfrentar essa situação, você está ficando calma. É uma ideia hipnótica. A ideia pós-hipnótica acontece quando a pessoa está hipnotizada e ela recebe ordens pós-hipnóticas. Quando você sair do consultório, você vai olhar para as pessoas na rua com mais confiança. É uma ordem pós-hipnótica. No caso do obsessor, o obsessor fica lá enchendo a cabeça da pessoa de ideias hipnóticas. As ideias pós-hipnóticas podem ser quando você sair do centro, você vai ficar com medo das pessoas, coisas ruins vão acontecer para você, ou quando você voltar para o seu trabalho amanhã, vai acontecer isso ou aquilo, são ideias pós-hipnóticas. Tem um caso em André Luiz, no livro Libertação, que André Luiz assiste um caso de uma mulher encarnada que saiu fora do corpo e foi para as regiões inferiores. E duas outras mulheres desencarnadas obsessoras estão instruindo, ou seja, hipnotizando esta mulher encarnada para que ela seja dura e atrapalhe os negócios do marido, que estas obsessoras querem atrapalhar o marido e a empresa no qual ele trabalha. Então a mulher passiva, lá nesta região inferior, começa a escutar as obsessoras e ficam com uma série de ideias que a gente pode chamar de ideias pós-hipnóticas. Que quando ela acordar no dia seguinte, ela vai começar a brigar com o marido, pegar no pé dela, etc. Olha a sutileza da coisa que a gente às vezes não percebe, né? E também os ardis que têm os obsessores para atingir seus objetivos.
Deixa eu voltar para o texto. Quanto mais nos rendemos a essa ou aquela ideia, é que está a fixação mental. Nós temos que ser polivalentes, pensar em várias coisas. A hora que você está no trabalho, é pensar no trabalho. A hora que você está em casa, é pensar em casa. A hora que você está passeando, é pensar no passeio. Não é em todas as situações pensar só em uma coisa. Senão o indivíduo perde a riqueza das suas ideias, das coisas que estão acontecendo. Quanto mais nos rendemos a essa ou aquela ideia, no imo de nós mesmos, no interior de nós mesmos, com maior força nos convertemos nela. Nos convertemos, nos rendemos nela, a expressar-lhe os desígnios. Então, isso tanto do ponto de vista espiritual como comportamental, né? O indivíduo se rende àquelas ideias, ele começa a pensar com tal intensidade nessas ideias, e não vamos esquecer que pensar é fazer, é realizar. No tempo e no espaço, isso tende a se concretizar. Então, estes pensamentos que o indivíduo está idealizando, está construindo constantemente de tanto repetir, tende a ser um roteiro, um caminho que o indivíduo começa a trilhar. E você veja, quem começou com a opção de ficar com esses pensamentos foi o indivíduo. Mas poderíamos dizer, mas eu estava quieto no meu canto, começaram a aparecer ideias obsessivas. Começaram a aparecer porque nós estávamos em sintonia. Quem deu brecha fomos nós. Por isso, alguns autores dizem que a obsessão espiritual sempre começa com a auto-obsessão. Antes do obsessor chegar, o indivíduo já está se obsediando, com ideias de menos-valia, se colocando para baixo, se desprezando, desistindo de enfrentamentos, ficando em cima do muro. Tudo isso vai fragilizando a personalidade. Mais facilmente o obsessor trabalha a cabeça dele, mais facilmente o próprio indivíduo se rende às ideias malfazejas, né? Ele não acredita que coisas boas possam acontecer, ele já ficou alterado, ele já está perturbado, ele acha que não tem saída. Tudo tem saída, tudo vai passar, tudo é experiência de crescimento. O nosso Criador é a bondade suprema. O universo está destinado à perfeição e nós estamos nessa trajetória. É assim que se formam estranhos desequilíbrios, diz Emmanuel, que em muitas circunstâncias concretizam moléstias e desalento, aflição e loucura, quando não plasmam a crueldade e a morte. Olha só a riqueza de informação para compreender mais o nosso comportamento. É assim que se formam estranhos desequilíbrios. Estranhos desequilíbrios. Então você imagina a confusão na mente. Você ama um parente ou um amigo. Você teve convivência com a pessoa. Ao mesmo tempo, tem um lado da pessoa que você não gosta, que você pode odiar. Então, fica esta confusão de sentimentos, amor e ódio, desejo de vingança, desejo de fazer o bem. A mente fica criando fantasias para que coisas ruins aconteçam com a pessoa. Aí, se acontece alguma coisa, o indivíduo se culpa mais ainda porque ele desejou e aconteceu. Não foi ele necessariamente que fez acontecer, mas ele pensa que sim. Aí tem a influência das ideias obsessivas, o humor atormentado do obsessor. Como que fica o estado mental do indivíduo? Como diz Emmanuel, é assim que se formam estranhos desequilíbrios, que, em muitas circunstâncias, concretizam moléstia e desalento. Moléstia, por conta da somatização,
dos tormentos, aquilo gera doenças e desalento. Por quê? Quando nós entramos no estado mental de perturbação ou emocional, de sofrimento, de perturbação, de angústia, de medo, de insegurança, o indivíduo nesse estado ele perde a perspectiva de sair do buraco. Ele sofre, ele se atormenta, ele acha que não tem saída. Por quê? Porque esse estado mental, o indivíduo perde a lucidez, está atormentado por causa da desordem mental, portanto, ele não consegue pensar em coisas boas, só pensa em coisas doentias, nocivas, de sofrimento, que parece que não tem saída. Aflição e loucura, consequência também, aflição que é sofrimento, e loucura, que o indivíduo pode perder o equilíbrio pessoal. Bom, tem ainda um trecho que eu sugiro que vocês leiam até o fim, porque ele é riquíssimo de informação. Vocês vejam como mostra o nosso protagonismo na questão da obsessão, como nós atuamos, como nós formamos a situação. Quando o Espiritismo traz esses conhecimentos para nós, é para nos esclarecer, para nos tornar pessoas melhores, para buscar conhecimentos edificantes, para aprender a ter comportamentos mais equilibrados, para nos equilibrar e aproveitar melhor a nossa existência no processo evolutivo, tudo objetivando a melhoria pessoal e social. E nós podemos fazer isso com os nossos esforços. Não se cobra para ser uma pessoa perfeita, mas faça o que você pode fazer. Você pode, acredite em você, saia dessas ideias pós-hipnóticas. Você pode se autossugestionar. Eu sou uma pessoa equilibrada, eu sou uma pessoa do bem, eu desejo o bem, as coisas boas vão acontecer. Obrigado à participação de vocês, agradecemos aos benfeitores que estão nos ajudando no entendimento. Boa semana para todos. Bom, agora então nós vamos agradecer a espiritualidade, vamos fazer a prece, agradecendo ao nosso Criador a oportunidade que recebemos, aos ensinamentos que Jesus nos proporcionou através do Espiritismo. Agradecemos aos benfeitores desta casa que nos acolhe e acolhe a todos os participantes online, para que entremos em sintonia com os planos superiores da vida, agradecendo essas bênçãos que possamos estender por toda a nossa semana. Assim seja. Encerrar o vídeo, encerrar.